Vamos conversar com o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí, Dr. Raimundo Júnior. Primeiro, parabenizá-lo pela vitória ampla, 684 votos, salvo engano, mas o senhor vai me corrigir se eu estiver errado. E como é que foi aí? Foi dureza? Não foi não, né? O senhor teve quase 700 votos de maioria? Muito obrigado, Ari. Mandar um abraço para todos os ouvintes aí, todo mundo que nos acompanha através da banca do Sapateiro. Mandar um abraço afetuoso para a advocacia piauiense. Eu acredito que não, considerando os últimos resultados aqui no Piauí, Ari, foi uma eleição um pouco mais tranquila, né, do ponto de vista nominal da quantidade de votos. Eu perdi as últimas eleições em 2021 por 50 e poucos votos, né? Aí sim, aí foi apertado. Sempre são eleições muito disputadas aqui no Piauí. E agora nós tivemos uma vitória com quase 700 votos, ganhamos na capital, ganhamos em 17 das 20 subseções do estado do Piauí. Né, tivemos 10 chapas únicas nessas 20 subseções e nas 3 subseções que perdemos foi uma por 1 voto, a outra por 12 votos, salvo engano. Quase fechou tudo, hein? E a outra por 7 votos, algo assim. Então foi algo realmente bem impactante. Eu acho que isso materializou um pouco do sentimento de renovação, mudança, que nós observamos de uma gestão que está aí há muitos anos já. E especialmente também um acolhimento por parte da advocacia que observou esse nosso trabalho, né, de 3 anos, independentemente de cargos no âmbito da UAB. Perdemos as eleições em 2021, mas continuamos trabalhando muito pela advocacia piauiense, a despeito de estarmos, né, ocupando determinadas posições hierarquicamente em qualquer tipo de situação que envolvesse a advocacia. Muito bem, eu estou conversando para você que ligou agora no canal 20.1 ou na rádio com o presidente eleito da OAB. Antes da gente falar das suas metas como futuro presidente da Ordem, um dos pontos que o senhor destacou na sua campanha, que eu até trouxe aqui no programa, que eu achei bastante relevante, foi de valorizar o papel da mulher advogada, o papel, enfim, defendendo a equidade de gênero, né? A sua vice é uma mulher e há muita representatividade feminina na chapa, né? Então, no momento em que o mundo inteiro discute, né, a equidade de gênero, a importância de ter participação feminina na política, em cargos de comando, isso é uma novidade também na advocacia, não é, doutor Raimundo? Hoje há uma obrigatoriedade de nós observarmos a paridade de gênero. Independentemente disso, eu fico muito orgulhoso de termos uma chapa realmente heterogênea, que respeitou muito a paridade, que respeitou questões alusivas à cota racial. Nós temos uma mulher negra hoje como secretária-geral da Ordem, rompendo barreiras, né, que é a doutora Noélia, que foi uma escolha pessoal. Eu até brinco que eu acho que até hoje ela está, né, espantada, porque eu fiz uma ligação para ela ali na véspera do registro de candidatura e disse: está preparada para ser secretária-geral? Ela disse: não, tô acreditando que tu vai fazer esse convite. Não, eu disse: vou fazer o convite. Mas é extremamente importante mulheres que participem, que tenham realmente poder de decisão, que discutam, né, na mesa sobre os rumos da advocacia, sobre as posições, sobre cargos, o que é muito importante para a gente diminuir, né, Ari, essa distância que é necessária. Aqui no Piauí a gente deu alguns maus exemplos nos últimos anos em torno de questões alusivas à paridade, especialmente na última lista do 5º, que só foram homens, 6 homens para o Tribunal de Justiça. Então são coisas que a gente precisa rever e avançar. Olha, agora a gente vai falar sobre a gestão em si, que virá, primeiro, quando é a posse, data, horário e que marca, pessoal, o senhor pretende imprimir a ordem? Ari, a data da posse administrativa é o dia 1º, por uma questão legal e regimental, e a posse festiva será muito provavelmente na primeira quinzena do mês de fevereiro. Né? Primeiro a gente vai realizar a posse administrativa, organizar um pouco a casa, já estamos na fase de transição, para que a gente possa fazer uma festa, né, bonita para a advocacia piauiense, que merece que a gente tenha uma festa realmente condizente com aquilo que a advocacia piauiense merece. Temos várias metas, né? Metas principais, eu costumo dizer. A nossa situação hoje aqui no Piauí é de necessidade de transformação e evolução, e para isso a gente não pode eleger uma meta.
Nós temos que ser intransigentes com a violação de prerrogativas, aviltamento de honorários, especialmente com uma criminalização. Temos que enfrentar a morosidade processual, Ari, porque ela afeta diretamente o mercado de trabalho, seja dos mais experientes para se manter no mercado de trabalho, seja dos mais jovens para ingressar nesse mercado de trabalho, avançar na inclusão e no acolhimento do jovem advogado, da jovem advogada e do advogado do interior, Ari. Eu tenho um orgulho de dizer que nós tivemos 684 votos de maioria e 641 votos são de advogados do interior, que eu acho que cansaram de observar e de esperar uma transformação em relação ao seu dia a dia. E uma meta também muito importante, Ari, eu acho que é nós termos uma casa que siga as revoluções tecnológicas e digitais. Eu até digo que hoje nós não podemos mais admitir que nós temos uma OAB quase que analógica, né, que não tem observado essas transformações que são tão importantes também para que nós auxiliemos os advogados, advogadas, a sociedade em si e também as instituições, né, que nos circundam ali para que a gente possa, de modo propositivo, avançar nessas pautas aqui colocadas. E agora, após a gente ouvir do presidente eleito da OAB, o advogado Raimundo Júnior, que ele pretende fazer na ordem, se a valorização da mulher no time que venceu a eleição, temos uma polêmica. O Tribunal de Justiça do Piauí ganhou mais uma vaga de desembargador, né? Eram 21, agora serão 22. E essa vaga final, ela é da OAB ou ela é do Ministério Público? É o 5º Constitucional. Essa discussão está no Supremo Tribunal Federal e eu gostaria que o senhor nos atualizasse sobre ela. Em realidade, Ari, inicialmente houve o encaminhamento de um projeto de lei que foi sancionado, indicando a vaga para a OAB. A Confederação Nacional do Ministério Público ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo para discutir que essa vaga seria do Ministério Público e obteve lá uma liminar, né, uma decisão do ministro Dias Toffoli suspendendo o processo do 5º Constitucional em trâmite, inclusive no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse processo começou a ser julgado agora em novembro. O ministro Dias Toffoli, ele resolveu julgar improcedente a ação por entender que a vaga seria da OAB e o ministro Alexandre de Moraes divergiu, entendendo que a vaga seria do MP. O ministro Dino, Flávio Dino, ele pediu destaque do processo para que esse processo seja julgado na pauta presencial, o que levou uma nulidade pelo regimento interno, não a nulidade, né, a suspensão dos efeitos dos votos já proferidos para que haja um julgamento indefinitivo por parte do Supremo a partir do próximo ano. A grande polêmica que há hoje sobre esse fato é que, estranhamente, após o resultado das eleições da OAB Piauí, né, houve a retomada desse procedimento no âmbito da OAB Piauí. Não, mas na assim, pendência de um julgamento que ainda não definiu quem será a vaga. O atual presidente, o advogado Celso Barros Coelho Neto, deu início a um processo para escolher o futuro desembargador, mas sem estar definido se a vaga é para a OAB ou para o MP. O que é o mais absurdo, né, Ari? Veja estranho, bem, realmente. Nós hoje não sabemos para quem vai ficar a vaga e a OAB, né, ela leva à frente, através do seu presidente e do presidente da comissão eleitoral, um procedimento para a escolha de uma lista sextupla quando não há definição definitiva sobre de quem será o destinatário da vaga. E que medida o senhor tomou em relação a Na essa decisão? Na segunda-feira nós protocolamos um pedido ao presidente da comissão eleitoral para que haja uma reconsideração do seu posicionamento, que nós entendemos que não deva permanecer, porque isso viola princípios básicos, transparência, democracia e tantos outros que envolvem, e nós, como Ordem dos Advogados do Brasil, nós precisamos dar o bom exemplo. Ontem a secretária-geral da OAB, que é vice-presidente eleita da nossa chapa, a doutora Railena Alencar, também protocolou ao ofício, suscitando diversas outras nulidades, inclusive por parte de uma convocação de uma sessão extraordinária por parte do atual presidente da ordem, que convocou uma sessão extraordinária ali para julgar as impugnações de alguns candidatos ainda no prazo de defesa para que esses candidatos apresentassem, né, suas respectivas contestações. Então, assim, são vários e vários pedidos. Então essa lista sextupla a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça
nesse momento, está sendo formada. Na verdade, ela está sendo formada. Aí nós temos uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal e muito provavelmente teremos discussões administrativas e judiciais com um formato hoje adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Porque o mais sensato, doutor Raimundo Júnior, seria esperar a decisão do STF, aí tomada a decisão do STF, aí sim dar o início. O mais sensato não, o mais responsável, Ari. A ordem é uma casa que precisa dar o exemplo, que seja comprometida com os princípios que regem a nossa profissão e especialmente, Ari, que rege o relevo constitucional que nós temos, de defesa dos atos e de defesa das garantias individuais e coletivas, não só em favor da classe, Ari, mas da sociedade. É um ato que compromete a lisura, a transparência, a regularidade e mais, que compromete a ética e a responsabilidade que devemos ter quando gerimos a nossa casa. Olha, antes de encerrar a entrevista com o presidente eleito da OAB Piauí, o advogado Raimundo Júnior, nosso ouvinte Luiz Mário diz o seguinte: parabéns, presidente, pela sua eleição, confio muito que o senhor vai fazer um bom trabalho. Gostaria de saber qual será o posicionamento da OAB em relação às denúncias que têm aumentado muito, não só aqui, mas no Brasil, de advogados envolvidos com facções criminosas em ilícitos. Muito interessante. Obrigado, Luiz Mário, pela sua participação. Muito obrigado pela congratulação. Ontem eu até me manifestei sobre isso numa entrevista, Ari, que o primeiro passo de nós, advogados e advogadas, especialmente enquanto instituição, é nós não termos uma ansiedade no sentido de realizar determinadas manifestações sem conhecermos os autos, né? Em virtude de princípios básicos que regem, né, qualquer cidadão, ainda mais o cidadão advogado ou advogada, né, Ari? Presunção de inocência, ampla defesa, contraditório. Não seremos ou não tergiversaremos com nenhuma hipótese de envolvimento com qualquer tipo de ilícito penal, né, especialmente por quem se envolva de forma, né, comprovada acerca disso. Temos um TED, que é o órgão responsável por fazer essa avaliação da infração ética e disciplinar. Acho que são casos graves, importantes, que nós precisamos dar sempre uma resposta para a sociedade, mas sempre verificamos, Ari, que a mídia não pode nos pautar, nem a instituição e nem os colegas advogados ou advogadas, Ari, porque nós já tivemos casos, né, de diversos colegas advogados, Ari, que às vezes foram submetidas a uma condenação pública, especialmente no âmbito da mídia, e às vezes sequer depois foram indiciados, Ari, ou denunciados. Então eu digo sempre que a gente não pode ser ansioso. Eu entendo que hoje a OAB é tão importante, Ari, que você às vezes cita o problema do médico, cita o problema do enfermeiro, cita o problema de tantos outros profissionais, mas isso nunca chama atenção, ou tanta atenção, Ari, quando você faz a chamada com o nome ou com o advogado. Eu até brinquei que recentemente nós tivemos um episódio que me chamou a atenção, porque o fato não envolvia a atividade advocatícia, Ari. O senhor se refere a qual? Um fato recente aí. E não envolvia diretamente. Ou seja, era um advogado que estava envolvido, mas que não tinha nenhuma relação com a advocacia. Não estava no mas a grande chamada, Ari, era o advogado praticou isso, né? Isso não envolvia a advocacia em si. Nós temos uma comissão de liberdade de imprensa e de expressão, que eu tenho orgulho de dizer que quando fui conselheiro federal, Ari, propus a criação, e acho que ela vai também ter que realizar um trabalho importante em relação à mídia para que haja essa compreensão e a gente não possa sempre, né, tá buscando corrigir determinadas situações no âmbito da sociedade. Muito bem, quero agradecer ao presidente eleito Raimundo Júnior, presidente eleito da OAB, toma posse dia 1º de janeiro, a posse administrativa. Boa sorte para o senhor no comando da ordem aqui no estado do Piauí. Eu que agradeço, Ari, agradeço a banca do Cepateiro, sempre à disposição. Você que é sempre muito carinhoso e acolhedor, e queria finalizar mandando um abraço para a advocacia piauiense, dizendo que estaremos à disposição a partir do dia 1º de janeiro para realizarmos as lutas e os combates necessários para as transformações que precisamos.